Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje a gente vai ter a primeira aula da frente 1 de Bio, que é a parte de citologia e genética. Eu sou a Mari, eu sou professora originalmente do CPVAN, e como a gente já conversou na semana passada, as aulas elas vão ser tanto com os alunos do Cardume quanto com o CPVAN, beleza? Eu coloquei já no nosso Google, esqueci o nome, o Classroom, o cronograma, tá, gente? Então, a proposta é a gente ter live a cada 2 ou 3 semanas. Pode ser que as coisas mudem, porque a gente tem sempre imprevisto na vida. Mas a gente vai se entendendo, tá? Eu vou deixar também meu WhatsApp ou meu Facebook, tanto faz, para vocês mandarem mensagem caso vocês precisem. Eu estou sempre disponível para conversar, tirar dúvidas, enfim. E também a gente tem os plantões, tá? Então, hoje é a aula introdutória para a gente entender o que é citologia, tá? A gente sabe que citologia todo mundo tem medo no ensino médio e é normal, eu entendo. Mas eu vou mostrar por que a gente não precisa ter medo, tá? Como a citologia pode ficar mais fácil. Então, para a gente entender o que é citologia, a gente tem que entender o que significa a palavra, né? A etimologia. A palavra citologia ela é derivada do grego de citos mais logos, sendo que citos significa célula e logos estudo. Então, é o estudo da célula, tá? A gente vai gastar um tempo estudando, porque, querendo ou não, como é um ambiente muito micro, a gente precisa entender muito bem o que acontece, porque aí que a gente vai entender o resto das outras matérias, tá? E aí, esse estudo da célula, ele se desenvolveu a partir da criação do microscópio. E aí, como foi criado o microscópio, né? Hans Jensen e Zacharias Jensen, eles inventaram o microscópio perto de 1600, tá? Eles juntaram duas lentes, uma lente objetiva e uma ocular, que pelo mecanismo de ótica, isso amplificava, tá? E aí eles queriam visualizar objetos invisíveis ao olho nu. E é uma invenção que eles só queriam observar mesmo. Então, o Anthony van Leeuwenhoek, ele a partir do uso do microscópio, ele descreveu como eram as fibras musculares dos espermatozoides e as bactérias, tá? E isso puxou o gancho para o Robert Hooke, que ele traduziu esses relatos do Leeuwenhoek para a Royal Society of London, que é tipo o clubinho dos cientistas da época, né? Venhamos e convenhamos, a gente não tinha internet, então esse clube de cientistas ele era uma coisa bem seleta, tá? E aí, gente, a parte de citologia começa a ficar interessante aqui, que em 1665, o Hooke publicou, esse moço aqui, seu livro intitulado Microphagy, contendo observações microscópicas e telescópicas e algumas observações originais em biologia. E aí, gente, o Hooke, ele começou a observar as células, observando cortiça, sabe as cortiças, tipo, de rolha, de vinho, essas coisas? Ele começou a observar como as células se comportam, como era esse espaço morto, tá? E aí, uma frase dele muito boa é que não há prazer maior que quando meu olhar encontra milhares de criaturas vivas em apenas uma gota d'água. Então, às vezes, pra gente, um pedacinho pequeno de uma formiga, que é pequeno, certo? Dentro da formiga tem coisas muito menores. Então, às vezes, a gente precisa ter esse olhar mais microscópico mesmo, tá? E aí, gente, vem a teoria celular. Em 1870, Theodor Schwann e Matthias Schleiden escreveram a teoria celular, baseada em alguns preceitos, tá? Que todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que elas produzem. As células são, portanto, as unidades morfológicas dos seres vivos. Então, a célula é a menor unidade viva possível de um organismo vivo. Então, menor que célula não é considerado do ser vivo pela teoria celular, tá? As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células. Estas são, portanto, as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. Então, é por isso que coisas menores que uma célula não são considerados seres vivos. E novas células se formam pela divisão de células pré-existentes por meio da divisão celular. A continuidade da vida depende, portanto, da reprodução celular. Esses são os 3 preceitos, tá? E aí depois a gente vai ver já que a gente consegue simplificar esse conceito, porque esse conceito ele é bem abrangente e difícil da gente lembrar quando a gente pensa que vai prestar uma prova. Então, a gente vai organizar isso e tornar mais fácil.
Mas essa é a teoria celular proposta. Ah, tá duplicado, perdão. E o vírus, e aí como a gente conversou na semana passada, toda regra sempre tem uma exceção e por isso que a biologia é tão incrível. E aí eu só vou dar uma pitadinha de vírus, vocês vão ver melhor com o Gui, mas o vírus é um organismo acelular, porque eles não apresentam célula em sua constituição. Sendo assim, eles são parasitas intracelulares, ou seja, eles se apropriam de uma célula obrigatoriamente e precisam das células vivas para se reproduzir. São formados por um tipo de ácido nucleico, sendo DNA ou RNA, protegido por uma cápsula proteica. Alguns vírus possuem envelopes formados por uma membrana lipoproteica. Isso é importante agora? Não muito, mas na aula do Gui vocês vão ver mais aprofundadamente. Mas é só para entender que existe um debate muito sério sobre se o vírus é um ser vivo ou não. Como tudo na biologia, toda regra tem uma exceção, o vírus é a exceção dessa regra. E aí, gente, eu vou organizar o pensamento da teoria celular, tá? A célula é a menor unidade viva. Todo organismo celular tem início com a célula ovo, que é a célula inicial, que no caso dos humanos são os zigotos. Toda célula provém de outra, ou seja, toda célula tem uma célula mãe. Todas as reações metabólicas de um organismo ocorrem dentro dessa célula e o formato da célula está ligado à sua função, tá? Então, esse é o mínimo básico de célula que a gente precisa saber para a gente se aprofundar no conhecimento dela. Então, a célula é a menor unidade viva. Todo organismo tem início da célula ovo, da célula mãe. E aí, por consequência, toda célula provém de outra. Porque, quando o zigoto ele existe porque ele veio de um espermatozoide e de um óvulo. Então, tudo vem de uma célula mãe. E como a gente vai ver mais adiante, todas as reações metabólicas ocorrem dentro das células. E aí, vem o grande X da aula, quando a gente fala de citologia. A gente tem alguns tipos de célula, 3 grandes tipos de célula. Duas são as células procariontes e as eucariontes, e as eucariontes se dividem em mais 2, tá? Então, vamos lá na célula procarionte, que é a célula mais antiga, quando a gente pensa em evolução. As células procariontes são as células de bactéria, tá? Elas têm geralmente esse formato, e o ribossomo é o único organoide, tá? Citoplasmático. Então, quando a gente fala de célula eucarionte, a gente tem organelas, um negócio mais avançado. A célula procarionte, ela é mais rústica mesmo. Então, eles só tem ribossomos. O fornecimento de energia é feito pelo mesossomo, que seria tipo a mitocôndria da célula procarionte. Ela possui uma parede celular, as bactérias, tá? O material genético, ele é disperso no citoplasma, ele é largadão assim. Então, tem os ribossomos e o material genético está espalhadão. Não tem o nucleolo e não tem o nucleoplasma. E aí, quando a gente fala de célula eucarionte, olha a diferença da organização. E aí vocês vão falar, mas Mari, qual a diferença de procarionte e eucarionte? Uma coisa que já está no nome. A célula procarionte, ela não tem a carioteca. E aí, o que é a carioteca? A carioteca é a membrana que separa o núcleo. Então, quando a gente pensa numa célula, a gente pensa numa bolsinha. Sabe bolsa de mulher? Ou uma mochila? A célula é como se fosse uma bolsa. E na célula procarionte, está tudo espalhado. É uma grande bolsa única que está tudo jogado. A célula eucarionte, que é a célula mais avançada, ela já tem a carioteca, que é como se fosse a bolsa dentro da bolsa, que é a carteira, entendeu? Na célula procarionte, o dinheiro está tudo espalhado com outras 1000 coisas. Com batom, com chave de casa, carregador celular, fone de ouvido, tudo espalhadão. Então, quando a gente vai pegar uma coisa nessa bolsa espalhada, é um caos. Aqui na eucarionte, o dinheiro está dentro da carteira, que está espalhada com as outras coisas. Mas se você quer pegar o dinheiro, já está dentro da carteira. Não tem problema. Então, a carioteca é como se fosse a carteira, que ela armazena o núcleo, tá? Por isso que a gente fala que é um núcleo individualizado. O citoplasma é rico em organelas, tá? A gente vai depois estudar o que são essas organelas. Mas, para adiantar, as organelas são os mini órgãos da célula. Então, que nem a gente tem intestino, pulmão, a célula tem seu órgão, tá? Presença de nucleolo, que aí depois a gente vai entender isso, e nucleoplasma.
Mas basicamente a diferença é essa carteira, tá? Que é a carioteca. Por isso que é pro, que seria de pré-carioteca, e eucarionte de pós-carioteca. E aí, desse procarionte, a gente pode dividir em duas partes, a célula animal e a célula vegetal, tá? A gente já olha, a gente já percebe que tem uma diferença na forma, tá? E aí tem algumas organelas que são específicas, mas a célula animal e vegetal são células eucariontes, que tem carioteca. Então aqui o núcleo, ó, uma bolsinha aqui a carteira. E aí que a gente tem as organelas, são os mini-órgãos, tá? E aí, lembra que eu contei para vocês que a célula tem relação com a função? Então, só para a gente entender que elas partem de um início. As células, o zigoto é a junção do óvulo mais o espermatozoide, que dá o ovo, o zigoto. E aí eles vão se diferenciando, eles vão passando por diferenciação, por mitose, e aí eles chegam nas células diferenciadas, que aí ela vai passar, seja para glóbulo branco, hemácia, células de glândula, célula nervosa, célula de pele, osso e tecido conjuntivo. Tá vendo que elas são todas diferentes? Porque elas têm funções diferentes. É tipo, sabe quando a gente tem os talheres para jantar? Aqueles jantares chiques, tem 8 talheres? É isso. Esse é o princípio. Todos eles são talheres, mas cada um faz uma coisa. É o talher da salada, é o talher da sobremesa, é o talher de comer a comida, tipo macarrão, enfim. Esse é o princípio. Todos eles são células, mas cada uma tem a sua função. E aí é muito melhor ter a função, pensar a célula se moldar a função, do tipo, por que eu posso ter uma célula que é basicona e cada uma faz uma função diferente? Não é mais legal a célula ter a função ser própria para a função? Eu acho mais legal, porque aí você otimiza o trabalho. Faz sentido essa relação? Na minha cabeça faz. Mas, tipo, depois a gente, principalmente na parte de histologia com o Gui, vai fazer mais sentido por que elas são diferentes. Mas, por exemplo, uma célula de músculo, ela tem esse formato mais compridinho, para poder fazer a coisa de contrair e relaxar. Diferente de uma célula nervosa, que ela tem um cabo longo e essas ramificações de árvore, para elas se conectarem. Diferente de uma célula de um glóbulo branco, que é a célula de defesa, tá? Então, esse processo delas serem diferentes é chamado de diferenciação, porque elas vão se especializando para otimizar a sua função. E essa especialização acarreta não só alterações da função, mas também da estrutura, ou seja, elas têm diferentes formatos para isso, tá? Então, quando a gente vai estudar a célula agora no começo, a gente vai pensar ela basicona, assim. E aí depois, conforme a gente for se especializando na função, a gente vai estudar por que a função é importante, o que é importante no neurônio ter esses caminhos, entende? Por que o músculo é importante ser redondinho? Porque uma célula intestinal precisa ter esses bracinhos, tá? Então, essa é a função. E aí, essa tabela é bom a gente decorar, em que ela dá uma organela e qual é a célula, se é procarionte, eucarionte, a vegetal e eucarionte animal. E aqui são as organelas. E aí, nas próximas aulas, a gente vai abatendo as diferenças. Mas essa dá um bom resumo da situação. Bom, a primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta uma característica morfológica que diferencia a célula procariótica da eucariótica. A ausência da membrana celular, a ausência da carioteca, a ausência do ácido desoxirribonucleico, a ausência de ribossomos, ou todas as alternativas estão incorretas. Portanto, é a letra B, que é aquilo que eu falei, a carioteca é a carteira que guarda o núcleo. 2. Com relação às características que diferenciam uma célula bacteriana, vegetal e animal, assinale a alternativa a seguir e assinale a alternativa incorreta, ou seja, errada. A célula vegetal se diferencia do animal por apresentar parede celulósica. A célula animal se diferencia da bacteriana por apresentar complexo de Golgi.
A célula bacteriana se diferencia da vegetal por não apresentar cloroplasto. A célula vegetal se diferencia da animal por apresentar plastídeos. A célula bacteriana se diferencia da animal por ter material genético envolto por uma membrana. Letra E. A célula vegetal ela tem uma parede celulósica que deixa ela quadrada. Se a gente voltar ao slide, a gente vai ver. A célula animal se diferencia da bacteriana por apresentar complexo de Golgi, sim, tá? Porque é uma organela. Lembrando que a célula de procarionte, a bacteriana, ela só tem ribossomo e núcleo. A célula bacteriana se diferencia da vegetal por não apresentar cloroplasto, verdade também. E a célula vegetal se diferencia da animal por apresentar plastídeos, verdade. O animal não tem plastídeos. 3. Na questão ou nas questões adiante, escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. Aqui. Das características apresentadas a seguir, selecione aquelas que são comuns tanto à bactéria quanto às células. Aqui, gente, a gente vai pegar esse númerozinho, ou seja, tem na procarionte e eucarionte? Tem. Então, tá certo e a gente soma no fim. Presença de parede celular rígida. Material genético constituído por DNA. Presença de retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Presença de membrana plasmática. Utilização de oxigênio como principal fonte de obtenção de energia. E presença de ribossomos e vida livre. Vamos lá. Material genético construído por DNA, correto. Presença de ribossomos. E presença de membrana plasmática. Tudo isso dá 42. Tá? A vida livre não, porque a bactéria não existe no espaço. As células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Apesar da variedade de tipos celulares, algumas partes são encontradas em todas as células. Aquilo que a gente falou. Costuma-se dizer que essa estrutura é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E é uma informação incorreta. Assinale a alternativa a seguir e marque aquela que explica corretamente porque não podemos identificar os três tipos, as três partes em todos os tipos celulares. É um pouco confuso. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois células mortas não apresentam citoplasma. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois células vegetais não possuem membrana plasmática, mas sim parede celular. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois a membrana plasmática é encontrada apenas em células animais. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o núcleo está presente apenas em células eucariotas. Não podemos dizer que as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o citoplasma não é verificado em células adultas. Bom, então só pode ser a alternativa D, porque o núcleo é específico nas células eucariotas porque tem aquela delimitação causada pela carioteca, tá? Então, a gente só vamos voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó, é chamada na célula procarionte, de nucleóide, porque, tipo, é um pré-núcleo, assim como nucleóide, e a ausência do nucleolo, tá? Então, é por isso que a letra 4 é a alternativa... Nossa, letra 4 não, perdão. Número 4 é a alternativa D. Tá? Então, foi só para dar um panorama geral para vocês do que cai. Essa aula é bem mais tranquila, porque é bem teórica. É só para falar o que é carioteca, a diferença de célula animal e vegetal, enfim. Só para dar um contexto mesmo, uma introdução. É isso, gente. Eu vejo vocês na semana que vem e espero que vocês tenham entendido. Se precisar de qualquer coisa, é só me mandar mensagem, tá bom?